E aí, galera que está se preparando para concurso, bora lá, continuando nossos vídeos. Artigo 12 da Constituição Federal, falando sobre nacionalidade. Estamos vendo os brasileiros natos. Então, vem cá, vem comigo, né? Olha só, pessoal. Só um bate-papo rápido aqui, ó. Então, só tomar cuidado nessa aqui do nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil, né? Então, só lembrar que a República Federativa do Brasil pode ser vários órgãos, né, administração direta, e várias entidades, administração indireta. E a pegada que pode cair no concurso aqui, pessoal, é a serviço do seu país. Então tem que tomar cuidado. Seu pai, é rapidinho, tá? Se o pai é americano e está a serviço dos Estados Unidos, ele não é nato. Beleza. Mas se o pai americano está a serviço de outro país que não seja os Estados Unidos, ele é brasileiro nato. Aqui vai ser a pegada. A questão vai ter que trazer para você, tá? A nacionalidade do pai ou da mãe, para você saber se ele está a serviço do país dele ou não. Dito isso, a gente pode agora partir para o próximo inciso, que vai falar para a gente, ó, brasileiro nato. Terceira possibilidade de ser brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou, né, de mãe brasileira, é um ou outro, ou ambos, mas basta apenas um, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, aqui é a primeira possibilidade. A gente precisa também falar que aqui é o critério do ius sanguinis, para ficar bem claro isso. E lembrar que o ius sanguinis, entre aspas, né, expressão em latim, há uma divergência, se precisa ou não, mas coloca, ele precisa de uma condição. O ius sanguinis não é um critério isolado, precisa do critério mais a condição. E a condição é que o pai brasileiro ou a mãe brasileira, eles sejam registrados em repartição brasileira competente. Aqui, repartição brasileira competente pode ser o consulado ou a embaixada. Então, o consulado ou a embaixada foi registrado aqui, vai ser brasileiro nato. Então, pessoal, esse inciso ele traz para a gente duas possibilidades de ser brasileiro nato. A primeira, a gente está acabando de ver. Olha, nasceu no estrangeiro, os pais estão a serviço do Brasil? Não, porque se estivesse a serviço do Brasil, entra na segunda possibilidade, né? A serviço da República Federativa. Aqui, os pais estão no estrangeiro e o filho nasceu lá, os pais não estão a serviço. Então, é o ius sanguinis, filho de brasileiro, sangue do meu sangue, é brasileiro. Mas o ius sanguinis exige mais uma condição. Neste caso aqui, qual é? Registro na repartição competente, consulado ou embaixada. Então, nasceu, os pais estão de férias. Vem cá, para ficar mais claro, né? Vamos lá. Aqui não tem pressa não, né, pessoal? Então, olha só, o pai é brasileiro e como é ou, a mãe pode ser uma argentina, não há problema nenhum. A mãe é argentina. E eles estão passeando nos Estados Unidos. O filho nasceu. Tá, o filho nasceu, vai ser brasileiro nato? Vai adotar o critério ius sanguinis. Filho de brasileiro, brasileiro é? Não, porque o ius sanguinis ele precisa de uma condição. E qual é a condição? Registrado em repartição brasileira competente. Então, nasceu lá, estão de férias, a passeio, é brasileiro nato? Não. Precisa do registro. Registrou, agora sim. Filho de pai brasileiro, está lá fora, Estados Unidos, e foi registrado numa repartição brasileira, tomar cuidado, agora é brasileiro nato. Beleza? Então, essa aqui é a primeira possibilidade. Fala, olha, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Então, não é qualquer repartição brasileira, tem que ser em repartição brasileira e competente. A doutrina fala, olha, consulado e embaixada. Nasceu lá fora, registrou, é brasileiro nato. Essa é a primeira possibilidade, tá? Eu só vou apagar aqui
para a gente poder agora partir para a segunda possibilidade. Então, qual é a segunda? A segunda vai falar para a gente assim, ó. Então, vamos lá. A segunda vai falar, começa aqui, ó. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então eu vou explicar agora. Olha só, o que está falando para a gente então essa linha C aqui, ó, do inciso primeiro? Fala, olha, nasceu lá fora, beleza. Ele tem que vir morar no Brasil e optar. Então aqui seria a segunda condição. Meu cursor, cadê? Está aqui. A segunda condição do ius sanguinis, ó, é a opção. Ele precisa optar pela nacionalidade brasileira. Quando? Depois que ele atingiu a maioridade. Depois de ser maior de idade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Ele vai ser o quê? Ele vai ser brasileiro nato também. Então vem cá, pessoal, essa terceira linha C, como ela tem duas hipóteses dentro dela, a gente precisa ir com calma. Então, nasceu lá fora de pai brasileiro ou mãe brasileira, eles não estão a serviço do Brasil, porque se estivessem, seria a linha B, né, brasileiro nato. Nasceu de pai brasileiro ou de mãe brasileira lá fora é o ius sanguinis. O ius sanguinis precisa de uma condição. A primeira condição, ser registrado numa repartição brasileira competente, consulado e embaixada. É brasileiro nato. Então, nasceu lá fora, os pais estão de férias, ou o pai ou a mãe foi registrado, é brasileiro nato. Show de bola. E a segunda hipótese, fala, olha, não foi registrado lá fora, porque se os pais tivessem registrado, ele já seria brasileiro nato. Então diz a Constituição, se os pais não registrarem, ele agora, o filho que nasceu lá fora, de pais que não estavam a serviço do Brasil, ele pode vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Se ele fizer essa opção, ele vai ser considerado brasileiro nato também. Ficou claro? Pessoal, bons estudos, até a próxima aula e vá anotando, hein? Há material pra caramba aí. Fiquem com Deus.